Glória a Deus. Boa tarde para todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Também muito feliz, de poder estar aqui, revendo alguns amigos, podendo participar do momento como esse, podendo ser cheio da presença do Senhor Jesus, se esvaziar de mim, poder voltar renovado para dar continuidade no trabalho do Senhor Jesus, Aproveitando também as ministrações que foi falada sobre oração, Foi tocado muito nesse tema hoje, o fundamento, o poder, o que a oração ela é capaz de fazer e fez, desde as palavras de ontem, quando o pastor pregou, e nesse dia de hoje também, eu tenho algo também para passar para a igreja, para edificar a minha vida também, porque eu também necessito que essa palavra também ela venha impactar as nossas vidas. Sem mais delongas, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 20. Um homem temente, um homem que orava, e um homem que venceu através da oração, e que essa palavra vai trazer também um ensinamento para mim e para você vencer qualquer tipo de prova, dificuldade ou até mesmo a cova dos leões que você esteja passando sobre a tua vida. Glória a Deus. Daniel 6, capítulo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e falando o rei, disse: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, desceia, caso o teu rei, a quem continuamente serves, tenho pedido, livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que nem me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Somente até aqui, nesse momento, esse homem, um homem temente, um homem obediente, um homem que vinha de uma linhagem real, mas acabou se tornando escravo, Mas, mesmo no território inimigo, se tornou governador e foi visto por Deus e foi levantado como um grande homem de Deus, Esse é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, de homens e mulheres que outra hora eram escravos, a governadores e a libertadores também. Então somos participantes, já estamos vivendo essa palavra sobre nossas vidas também, porque hoje já estamos em liberdade, mas muitas das vezes podemos estar passando por algum momento de dificuldade, por uma tristeza, pelo sofrimento, por alguma dor causada pelo inimigo sobre as nossas vidas, porque o inimigo ele trabalha, ele opera, todos os dias querendo de fazer de alguma forma com que a gente ceda e que a gente seja tragado, que a gente seja devorado, como ali foi criado uma situação, uma injustiça, uma perseguição sobre a vida de Daniel, trazendo um grande problema. Só o milagre de Deus poderia tirar ele daquela situação. Não teria outra forma, não teria outra maneira que esse homem pudesse sair desse grande problema que ele teria de enfrentar, Se a gente for parar para listar aqui, fazer uma análise, uma reflexão, todos aqui temos inúmeros problemas, ou estamos passando agora por algum tipo de dificuldade, algum tipo de situação que só mesmo o poder interventor do Senhor pode livrar. E esse homem ele foi livre. Nós acabamos de ver e ouvir e ler que graças a Deus ele conseguiu, ser livre ali, porque ele não foi achado culpa diante de Deus e diante do rei, sobre a situação, sobre a injustiça que estava sendo cometida por ele não querer se prostrar, a outros deuses ou a estátua, entendeu? A não ser a se prostrar verdadeiramente diante da presença de Deus. E esse prostrar diante da presença de Deus sobre a vida desse homem fez com que ele pudesse chegar e ser livrado dos leões. A única forma que eu e você vai conseguir se livrar de todo e qualquer tipo de problema e situação que se deparamos no nosso dia a dia e que virá de vir, ou que você pode estar passando, é se prostrando, é aprendendo a, como foi dito agora na palavra também, a saber orar e ter uma comunhão com o Senhor Jesus através da oração. Comunhão essa que todos os dias, desde a hora que nós acordamos, graças a Deus, nos nossos devocionais diários, já é apresentado primeiramente em oração, tudo que foi feito, tudo que foi realizado, para que o inimigo ele não venha nos ceifar e tirar o nosso foco.
né? Mas para esse homem chegar nesse ponto, para esse homem conseguir esse benefício, né, de ser salvo, de ser protegido e de vivenciar esse milagre, teve que ter algo da parte dele também. Não foi somente orar e viver uma vida de qualquer forma e de qualquer maneira. E é muito que muitas das vezes não entendem. É por isso que muitas pessoas, elas vivem reclamando, elas vivem murmurando, elas vivem se queixando dentro do projeto. Mas eu oro, mas e como é que tem sido o meu dia a dia? Eu oro, mas como que eu tenho me apresentado no meu dia a dia? E esse homem, ele passou por uma situação lá no começo desse capítulo, aonde que ele teve que fazer diferente, aonde que ele não teve que se corromper, aonde que ele não teve que ser participante de uma situação, mas antes ele fez o que eu e vocês estamos fazendo aqui hoje, ele jejuou. E ali Deus já começava a ver graça na vida dele, mesmo em cativeiro, mesmo no problema, entendeu? Daniel, ele começa a se destacar, porque no capítulo 1, no versículo 5, a gente vai entender o porquê que ele saiu da cova dos leões, quais foram as características para a gente conseguir sair da cova do problema que está enfrentando a minha e a tua vida, e que te causa temor, e que te causa preocupação, e que causa tristeza, e que te causa insegurança, e que muitas das vezes você acha que você não vai conseguir sair, que não tem mais solução, mas tem sim uma solução diante da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa tarde. Então, versículo 8, vai ser bem breve. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedia aos chefes eunucos que não concedesse a se contaminar. Primeiro ensinamento, primeiro benefício que vamos aplicar sobre as nossas vidas, que fez com que esse homem fosse salvo da cova dos leões, é não deixar se contaminar pelaquilo que estava sendo oferecido para ele. E nós, no nosso dia a dia, temos que tomar muito cuidado para que damos ouvido e como se comportamos, senão, mesmo estando num ambiente como esse, mesmo vivendo o que estamos vivendo, acabamos se contaminando e sermos devorados pelos leões. E viemos a dura estatísticas das indas e vindas, nada contra, mas é por causa que deixou se contaminar. Porque se tivesse praticado, se tivesse obedecido, se não tivesse se contaminado, estaria de pé com a cabeça erguida, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então foi a primeira situação aqui, foi que ele não deixou se contaminar, né? Mas ele foi cumpridor da palavra de Deus. Coloca aí para mim Efésios 5, 18. Né? O que ele fez, em vez de se contaminar, em vez de se deleitar com o vinho, com a comida que foi oferecido para ele, ele se propôs: não vos embriagueis com o vinho de coar desvião, mas se enchei do Espírito. Ele se desfez daquilo que estava sendo oferecido para ele, mas se propôs a fazer um jejum para se encher do Espírito Santo de Deus, para poder lidar com a situação a qual ele estava vivendo naquele cárcere, e para poder ser abençoado como ele foi lá na frente, no capítulo 6, e sair daquela situação. Ele não foi dar vazão, trazendo para a nossa vida, para as conversas fiadas, ele não foi dar vazão para as murmurações, ele não foi dar vazão para o dedo que aponta, mas antes ele foi se encher do Espírito Santo de Deus. Ensinamento para mim e para você: antes de a gente dar ouvido para o que não presta, ou falar o que não deve dentro desse lugar, ou contra esse lugar que me ajudou e que te ajuda continuamente, põe a cara no pó e enche-se da presença de Deus. Porque é isso que vai te dar o que você precisa, é isso que vai te colocar na condição de libertador, é isso que vai trazer a tua família de volta, é isso que vai fazer você ser um governador, é isso que vai te colocar num lugar de destaque. E começava aqui esse trabalhar na vida desse homem. Ele não se contaminou, mas antes ele foi ser cheio
do Espírito de Deus. Ele foi se fazer um jejum para se abster daquilo que era oferecido a outros deuses. Antes, ele só foi lá comer legumes, confiando, orando, se dedicando, temendo a Deus e se enchendo da presença de Deus. E graças a Deus, hoje, a gente estamos tendo esse benefício de poder estar jejuando, de poder estar diante da presença de Deus, sendo cheio. Só não vai sair cheio daqui quem não quer, quem não estiver atento, quem não estiver realmente com o coração voltado em querer ser um servo, em querer ser uma pessoa transformada e liberta. Porque diante de todo o movimento que vem acontecendo, porque diante de todas as palavras que têm sido ministradas, eu, graças a Deus, estou me enchendo e quero continuar transbordando para que eu possa continuar firme, de pé, servindo ao Senhor e escapando do leão que brama todo dia, querendo me tragar, mas todo dia sendo salvo e protegido pelo Senhor Jesus. E é assim que tem que ser com a minha vida e com a sua vida. Daniel, mesmo em cativeiro, ele confiou em Deus. Ele poderia, já estava em cativeiro, já estava aprisionado, né? Ele poderia ter feito outra coisa, mas não. Ele confiou, ele temeu, ele obedeceu. Ele sabia que o Deus que ele orava, que o Deus que ele buscava, poderia intervir a favor dele, porque ele também estava fazendo o que é certo, porque ele também não estava de qualquer forma e de qualquer maneira, e ele se permaneceu confiante. Vivemos uma realidade triste dentro desse projeto. Muitos dão glória a Deus, pulam rodopia, dão cambalhota, mas na hora do primeiro obstáculo, o Deus dele já não existe mais, ele vira as costas e sai. Infelizmente, não confia, é envergonhado pelo inimigo, porque não está vivendo a verdade, porque verdadeiramente não tem se enchido do Espírito Santo de Deus, tem se enchido das guloseimas, dos pãozinhos gostosos, das comidas abençoadas, que é dada, e dá vazão às más conversações que corrompem os bons costumes. Entendeu? Isso é para a edificação da minha vida e da tua vida, para você sair daqui cheio, forte, bradando e sendo vitorioso, porque o intuito dessa palavra não é me envergonhar nem te envergonhar, é te fazer vencer o leão que você não conseguiu vencer outra hora, que ele está rugindo e não vai parar de rugir, mas pelo poder do Senhor Jesus, todos os dias nós temos a capacidade de derrotar e esquartejar esse leão. Entendeu? Então, de acordo com a palavra de Deus, e Daniel, ele guardou os ensinamentos numa situação difícil. Salmo 119, versículo 10. Numa situação difícil, num grande problema, ele não foi buscar conselho no homem. Ele não foi pensar em assinar a saída voluntária, trazendo para mim e para você. Ele não foi pensar em confrontar com o irmãozinho. Ele não foi pensar em questionar o pastor, em questionar o líder. Olha o que ele fez. De todo o meu coração tenho buscado a Deus e não deixei desviar dos teus mandamentos. Ele se permaneceu confiante na palavra de Deus. Ele não se viou, ele guardou os ensinamentos do Deus para a vida dele e se permaneceu obediente, temente e zeloso a Deus. Mas uma das características que fez acontecer aquilo na vida dele, que fez ele vivenciar aquele milagre, que fez ele suportar aquela situação perigosa que ele estava passando. Se você está passando por isso, se teu inimigo está te sufocando, se o leão está rugindo e você está assustado, você está com medo, está aí as armas, as munição necessárias para você poder sair dessa situação. Entendeu? E o principal também, Daniel, ele dava um bom testemunho. Os amigos deles passaram por prova, mas graças ao bom testemunho e a fidelidade dele e os mandamentos que ele guardava, e ele está cheio do Espírito Santo de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego também usaram da mesa dos ensinamentos e também foram protegidos na fornalha. Então ele também dava o bom testemunho. Isso também é requerido de mim e de você. Isso é cobrado de nós pastores, pela nossa liderança, de poder dar o bom testemunho, de poder andar de cabeça erguida, de poder ser um pregador, de poder viver o amor, de poder transbordar o amor de Deus, não apontar, não olhar para o erro, entendeu? Mas dar o bom testemunho. E graças ao bom testemunho de Daniel, os amigos dele não foram ceifados. Através do meu e do seu bom testemunho, eu e você podemos livrar muita gente, e podemos livrar desde já o nosso irmãozinho que chegou na nossa orelha falando que vai desistir, falando que vai parar, em vez de a gente fazer o contrário. Dê o bom testemunho. Dê o bom testemunho, seja desde já praticante, seja desde já interventor, canal de bênção de Deus para a vida de quem precisa.
Não é esperar você sair não, querido, é desde já. É desde já, porque primeiro nós temos que ser provado, para depois ser aprovado. E a hora de ser aprovado é agora, no lugar onde que você encontramos. Dá um bom testemunho no pedágio solidário, dá um bom testemunho no carrinho solidário, dá um bom testemunho nas ações, aonde quer que eu for e onde eu quer que você estiver, que possa ser visto a presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E para finalizar, o principal de todos, voltando lá onde começamos no capítulo 6, versículo 10, foi que Daniel, pois quando soube que os escribas estavam assinados, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto, neles as portas abertas para Jerusalém. Em 3 vezes no dia, se punha de joelho e orava e dava graças a Deus. Ele era um homem de oração. E muitas das vezes acordamos, nem oramos e nem agradecemos a Deus. Vivemos de qualquer forma e de qualquer maneira, depois quer questionar que o pastor Assis é folgado, que fulano é isso, que fulano é aquilo, mas não tem uma vida de busca, não tem uma vida de se dispor na presença de Deus. E é assim que foi que fez esse homem ser liberto da cova do leão. Ele não se contaminou, ele guardou os ensinamentos, entendeu? E ele era um homem de oração e se enchia do Espírito Santo de Deus. Essas características, esses benefícios fizeram que esse homem fosse reconhecido até o dia de hoje pela palavra do Senhor, para que a palavra pudesse chegar em mim e em você hoje, para nos alegrar, nos fortalecer e nos encorajar a vencer o leão que se levanta contra a minha e contra a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vou chamar aqui